Olá, muita saúde e paz para você e para toda a sua família. Hoje o Evangelho é Mateus capítulo 8, 23 a 27. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e os seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus por esta palavra, que ela ilumine a nossa vida, perdoe os nossos pecados e se cumpra em nosso favor. Estamos diante de uma palavra que lembra exatamente o que é o caminho da fé. O caminho que nos leva à fé é esse caminho de andar sobre as águas, estar acima da morte. Mas para isso, só pela fé verdadeira e não pela crença natural. Vejamos que Jesus entrou na barca e foi com seus discípulos. Os discípulos o acompanhavam e eis que houve ali uma grande tempestade. E o vento, o mar se agitam de tal maneira que a barca dos apóstolos estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Veja que a intimidade que Jesus tem com o Pai, o próprio ser divino de Jesus, sabe que toda aquela tempestade não é capaz de destruir, não é capaz de tirar o homem do plano de Deus. E os discípulos, com medo, aproximam-se, acordam Jesus, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. O inverso de Jesus é a atitude dos apóstolos. Enquanto Jesus confia no Pai, na proteção do Pai, os discípulos apavorados clamam por proteção. Jesus, então, acordando e respondendo aos discípulos, está respondendo a mim e a você. Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Veja que o medo foi o primeiro fruto que gerou na vida de Adão, quando ele e Eva pecaram. Eles esconderam-se de Deus por medo de Deus. O medo de Deus é sinal de que estamos distantes da confiança em Deus. Estamos governados pela nossa fraqueza. E Jesus alerta: homens fracos na fé. Que Deus hoje nos conceda a força na fé. E essa força vem exatamente pela palavra de Deus, pelos sacramentos da igreja, pela convivência entre os irmãos. E Jesus levanta, ameaça o vento e o mar, e assim vem uma calmaria. É bom lembrar que o vento e o mar são dois elementos da natureza que o homem nunca vai dominar. Ele até pode canalizar o vento, canalizar as águas do mar, mas nunca o homem vai governar o vento e o mar. São símbolos de uma força que vai além da natureza humana. Que Deus nos conceda a graça de conhecer quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem. Este homem é Deus. Este homem é Jesus. Este homem continua hoje acalmando o mar, acalmando os ventos em nosso favor. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos livre do mal. Nesse dia em que, no calendário da Igreja Católica, nós lembramos a figura de Pedro e Paulo. E que vamos celebrar no próximo domingo. Mas vale a pena a gente lembrar. Jesus é aquele que protege a sua igreja, fundada sobre a pedra, que é a fé de Pedro, e pela propagação do Evangelho,
que Paulo levou adiante. Que Deus nos conceda essa graça de pertencer a essa igreja que nos faz verdadeiramente corajosos e homens e mulheres de fé. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que o Deus da misericórdia abençoe a cada um de nós.